essa ideia de que a gente vem de Portugal e herda essa herança maldita do patrimonialismo, da corrupção só da política, que é um absurdo, né? Como se consegue ser tão ingênuo de acreditar nisso? Como a gente pode ser tão ingênuo? Não é isso? É exatamente para quê? Para que a gente torne invisível, né, a herança o patrimonialismo e a corrupção na política, né, está no lugar da explicação pela escravidão, pelos conflitos de classe, né, que nascem a partir disso, né, e que como a gente sempre usou a escravidão como um nome e nunca efetivamente refletiu sobre ela, a escravidão entre nós continua sobre máscaras modernas até hoje, né? Especialmente a coisa mais importante de toda a sociedade escravocrata, que é o ódio ao pobre, o ódio ao escravo, no caso. Nós temos aqui, né? Eu estudei isso empiricamente durante muito tempo, uma espécie de ralé de novos escravos que é explorada pela classe média, no caso, né? Que se vangloria de ser moral e tal, porque sai à rua contra a corrupção do Estado. O Estado, um sistema político foi montado para ser corrupto. Por quê? Porque foi montado para ser comprado pelo mercado, pelos oligopólios do mercado, pelos atravessadores financeiros do mercado, né? Ou seja, foi montado para isso. Quem quiser participar desse jogo vai ter que entrar na corrupção, senão você não vai conseguir efetivamente competir pelo poder. Ou seja, então o jogo está todo armado para que esse mercado, que é quem é o grande corruptor, jogue a culpa no aviãozinho. Eu gosto muito dessa metáfora do nosso capitalismo com o tráfico, né? Ou seja, a boca de fumo são os oligopólios e a intermediação financeira, ninguém toca nele, como a polícia não toca nele, por exemplo, pega só os aviãozinhos do tráfico, e os aviãozinhos do tráfico são os nossos políticos que ficam 2 ou 3%. Né? Então a atenção da mídia toda jogada para isso, né? Nos países imbecis, enquanto a elite agora está saqueando o país, vendendo água, vendendo o nosso petróleo, vendendo o nosso futuro, etc. Né? Sem que ninguém esteja percebendo isso. Né? Por quê? Porque foi criado, né, um mecanismo midiático de nos fazer de imbecis, não é isso? Que é a fase moderna dessa dominação escravocrata que nós temos até hoje. Né? José, você viveu muito tempo na Alemanha, viveu na Europa e tal. O que se difunde aqui dentro é que o Brasil é o país mais corrupto do mundo. Que aqui está o compadrismo, que tio indica sobrinho, amigo indica o apaniguado. O Brasil é o país mais corrupto do mundo, você tendo uma visão mais geral, mais... A Europa não é, as situações nos outros países é menos corrupto, nós estamos fadados a ser um país corrupto, atrasado, é a água que a gente bebe, o que caracteriza? Não, eu acho isso uma bobagem. Eu acho que essa é a forma como o tema da corrupção foi criado no Brasil quando? Né? Quer dizer, ele foi transformado em linguagem do dominante quando a elite paulistana perde o poder para Getúlio Vargas. Aí monta uma universidade, a USP, que ela tem muita coisa boa na USP também, né? Mas a USP desenvolveu os dois grandes conceitos que vão ser os conceitos mais importantes para montar a dominação dessa elite sobre o povo como um todo. Quais são eles? O patrimonialismo, ou seja, essa balela de que a elite poderosa está no Estado e não no mercado. Para quê? Para deixar o mercado com um mar de virtudes, o céu na terra, né, onde não acontece nada, e o mal está sempre na política. Por que você faz isso? Porque se a política, inadvertidamente, né, começar a ser habitada por pessoas que são líderes de classes populares, você pode pegar sempre a seletividade da corrupção política, que é a superficial, para afastar esses indesejáveis do Estado, né? Que é a elite, essa elite quer mandar no mercado, quer mandar no Estado também, no nosso orçamento, etc, etc. Né? E esses dois conceitos são o de patrimonialismo, portanto, e o de populismo, né? Que é uma maldade suprema, né? Que é você criminalizar, estigmatizar qualquer coisa que venha das classes populares, ou seja, 80% da nossa população. Né? Como se aí fosse uma coisa que não tivesse consciência, etc. Como se a classe média tivesse consciência de alguma coisa, coitada, né? Completamente dominado pelo veneno midiático de todos os dias. Né? O que os pobres têm em relação à política é o racionalismo prático. Né? A política é jogo dos ricos, o que sobrar, para mim, ótimo. E tal, né? Isso é muito mais inteligente do que você ser dominado por essa
Foi essa coisa midiática. Eu perguntei isso porque é o seguinte, agora no governo Temer, as licitações da Petrobras delas só estão participando empreiteiras chinesas, americanas, europeias e tal, porque as empreiteiras brasileiras são corruptas. Existe essa diferença? É isso que eu quero saber. Claro, de modo algum. Né? De modo algum. No fundo, esse é o mecanismo de poder, ou seja, é um cidadão, pelo veneno midiático, por essas teorias que estão em todas as universidades agora, né? O prestígio, os pianos, agora em todas as universidades, formando todas as elites. Então você termina criando aquele cidadão completamente imbecilizado. Chega, olha, como os nossos políticos são corruptos, então é melhor logo entregar a Petrobras aos estrangeiros. É um negócio louco isso, né? Se você pensar, os Estados Unidos, né, é um país onde a corrupção lá é muito mais profissional do que a brasileira, que enfia dinheiro na cueca, etc. Um negócio assim, né? Lá os americanos transformam isso em lei, né? Então, quer dizer, legalizam isso, né? Quer dizer, todos os escândalos do mercado financeiro mostram isso. Qual é o verdadeiro papel dessas agências de risco, etc. Né? Quer dizer, todo o mecanismo de você ficar maquiando balanço de empresas, de países, para você enganar o seu próprio cliente. Isso é o capitalismo financeiro americano. Né? Quer dizer, o capitalismo sempre foi. Ele sempre usou da zona cinza entre a legalidade e a ilegalidade, sempre que isso fosse necessário. Né? Então, nós somos feitos de imbecis, literalmente. Resultou a crise de 2008. Né? Toda essa maquiagem caiu na crise de 2008, onde lá nos Estados Unidos se comercializava dinheiro. Né? Exatamente. Ou seja, e a maior parte dos estados até mais do que o PIB, etc. O mundo já foi, alguns estudiosos dizem que o mundo já foi vendido 6 vezes. Ou seja, então ele começou a ser vendido uma vez, 5 vezes foram fraude, etc. A própria dívida pública americana é maior do que Claro. O que é preciso entender é que o capitalismo sempre teve esse elemento de fraude, de engano, etc. Né? Quer dizer, e é uma forma de você manter a dominação imperialista de algumas culturas, de alguns países sobre os outros. Né? Você criar essa imagem de que lá você tem pessoas honestas, mais produtivas, etc. Não é isso que nós aqui, que é essa teoria vira-lata, que foi criada entre nós, né? Sérgio Buarque, Raimundo Faura, etc. Então nós viemos de Portugal, então nós somos menos, somos cachorros vira-latas, desonestos, menos produtivos, não democráticos. Foram intelectuais nossos que criaram essa loucura, né? Quer dizer, que é uma forma de envenenar a sua autoestima, etc. Né? E como é que nós podemos, então, gerir uma riqueza como essa do petróleo, principalmente com o pré-sal? Por conta disso, o título do livro, né? A elite do atraso, ou seja, é uma elite que faz qualquer coisa do saque, né? Quer dizer, enganando, né, sobre formas intelectuais e midiáticas a população como um todo. Agora, José, você começou estudando, especialmente na década passada, nos anos 90, os pobres, a ralé brasileira, os batalhadores. Aí você passou a estudar a inteligência brasileira, os intelectuais brasileiros. E agora você vai estudar os ricos. Qual é a ligação que existe entre os pobres e os ricos? A pobreza explica a riqueza, ou a riqueza no Brasil explica a pobreza, a concentração de renda explica o Brasil? Exatamente. Eu acho que a nossa única grande questão é a desigualdade. Né? É uma coisa, é claro que é absurdo, né? Você ter 20% de pessoas com acesso a conhecimento e capital econômico e você ter 80 pessoas que são precarizadas de alguma maneira. Isso não subsiste em lugar nenhum. Daí você tem uma polícia assassina, daí você tem 60 mil pobres que são mortos anualmente. Ou seja, a gente tem que... Nós nos montamos como uma sociedade montada no ódio ao pobre. Né? Ou seja, quer dizer, aqui a gente teve uma reestruturação econômica a partir das classes populares e que todas as classes ganharam com isso. Né? Eu estou me referindo a 10 e 15 anos atrás. Né? Todas as classes ficaram melhor com isso. Né? Por que você teve uma reação contra isso? Né? Quer dizer, o ódio ao pobre e a forma de que o pobre estava atingindo a universidade. Né? Aí no meio desses livros você escreve um livro sobre o golpe. Ele tem a ver com esse estudo do pobre, do rico e da inteligência? Eu vou pedir licença agora para interromper e deixar o gancho
da pergunta do Marangoni para o próximo bloco. Já me fizeram sinal aqui que esse bloco está encerrando. Está Sala de Professores, hoje com o Gessé Souza, que é sociólogo, professor universitário e ex-presidente do IPEA. O Gessé está lançando o livro A Elite do Atraso da Escravidão à Lava Jato. No bloco anterior, o bloco anterior foi interrompido por uma questão que o Marangoni fazia, que eu estou pedindo para ele retomar a questão, para daí o Gessé emendar, por favor. Gessé, você estudou durante um longo tempo os pobres no Brasil. E aí você estudou a inteligência, os intelectuais brasileiros, e agora está estudando os ricos, que pouca gente estuda. No meio você fez um livro sobre o golpe. Como é que se encaixa o golpe entre pobres e ricos nessa trajetória dos seus estudos, da sua carreira intelectual? Essa é uma ótima questão. Porque, no fundo, eu senti a necessidade, quer dizer, eu comecei a achar que você tem uma história recorrente entre nós. Né? Então, o estudo sincrônico, ou seja, o estudo da conjuntura, quer dizer, o que é o Brasil hoje, o que são as classes do Brasil hoje, né? Como elas se relacionam entre si, que era o meu projeto há muito tempo, eu tive que pensar o quê? Eu tive que pensar a história disso. Até porque a história como foi construída pelos intelectuais, essa história que veio de Portugal, todos desonestos e tal, né? Isso era extremamente importante para a dominação, né, de um bloco de poder, que a gente poderia dizer uma pequena elite financeira, menos de 1%, né, e os 20% da classe média, que em grande medida, é claro que a classe média ela é heterogênea e ela tem uma enorme diferenciação entre si, né, mas a maior parte da classe média é conservadora politicamente, né? Ela age como um lacaio, como um capitão um capataz do mar, um capitão do mar das grandes elites, né? Ela realiza a dominação social em nome da elite, é o que fazem os juízes, professores universitários, jornalistas, etc. Entende? Então você tem um bloco de poder que domina esses 80%. Né? E esse bloco de poder ele não domina apenas pelas armas, apesar disso existir também. Não é só uma dominação da violência material. Antes de tudo, né, é uma dominação da violência simbólica, ou seja, você engana a pessoa, né, você convence, etc. E para isso, toda essa articulação intelectual é extremamente importante. Então a gente tem uma concepção da história do Brasil que é completamente errada, que é absurda, ela é pré-científica, né? E ela serve unicamente para preservar os interesses políticos e econômicos desse bloco de poder entre a elite econômica e frações conservadoras da classe média, né? Contra a 80% da nossa população. Né? Então, a percepção dessa necessidade de reconstruir essa história foi que me fez agora, né, investigar e estudar esses novos pontos. Né? E nesse você se referiu há pouco à questão dos últimos 15 anos e da emergência de uma nova classe média. Quer dizer, várias franjas da população se incorporou à classe média. Uhum. E como é que se encaixa isso nessa tua análise sobre o golpe? Quer dizer, você inclusive fala de uma classe média escandinava. Né? Essa história de uma nova classe média, eu escrevi um livro contra isso, foi Os Batalhadores, né? Que eu achei isso uma bobagem, um tiro no pé absurdo e tal. Né? Ou seja, a esquerda entre nós, quando ela chega ao poder, ela pensa o quê? Ela pensa que basta um plano econômico alternativo, mais inclusivo, né? E é aí que as pessoas vão automaticamente, né? Entende? Quer dizer, se assenhorar e tal dos motivos disso, etc. Isso não é verdade. Né? Quer dizer, a classe média, a esquerda nunca teve uma reflexão autônoma sobre o Estado, daí ela ter comprado essa tese absurda do patrimonialismo, daí a esquerda não ter, a não ser no último instante, ter tido defesas contra essa farsa monumental que é a Lava Jato. Né? Então a esquerda ficou titubeando com isso. O governo de esquerda ficou titubeando com isso, namorou a Lava Jato. Né? Então, quer dizer, namorou o seu próprio inimigo, etc. Né? E também não tem uma análise sobre a sociedade. É isso que faz com que não tenha tido, não tenha sido criada uma narrativa para a ascensão política das classes que ela estava próprio contribuindo politicamente. Né? Essa narrativa ficou
para as igrejas evangélicas agora, e que está se tornando uma questão extremamente importante agora, né? Quando ela tentou criar essa narrativa, criou de um modo marqueteiro, absurdo e tal, porque você dizer esse absurdo que as pessoas estavam se tornando classe média a partir de uma noção de renda média. Primeiro, a classe não tem o principal determinação da classe não é a renda, né? É a reprodução familiar, de habilidades, etc., que vão condicionar o tipo de aprendizagem que você vai ter na escola e depois no mercado de trabalho. É isso que é uma classe, né? Ela pega toda essa gênese, né? E toda a narrativa política ela tem que ser sucessiva e tal, né? Então você criou uma coisa como se você tivesse chegado a um estado, assim, não, olha, somos já classe média, etc. Né? Isso foi muito ruim. Né? Agora, o que tinha acontecido foi uma real ascensão, né? Com maior poder de compra, 70% de aumento do salário mínimo, etc. Né? Que é um esquema bom que foi contextualizado como uma classe média. Claro, a minha tese é de que o erro disso o que foi, né? Quer dizer, como o ódio ao pobre é mais forte ainda entre nós, pela herança escravocrata, do que o fato de todas as pessoas estarem sabendo que o país estaria melhorando, e que ódio é esse? É um ódio quando essas classes começaram não só a ter mais possibilidade de consumo, mas especialmente quando se passou de 3 para 8 milhões de estudantes universitários. Que aí você está tocando em quê? Está tocando no bloco de poder, né? Entre a elite do dinheiro e a classe média. Qual é a base desse acordo? A elite diz a propriedade econômica é minha e a classe média diz o conhecimento é meu. Né? São os dois grandes capitais do capitalismo, do capital econômico e conhecimento. Né? Com conhecimento, não existe nenhuma função no mercado. Nos Estados você não precisa de conhecimento. Essa é a barganha da classe média. Né? Quando você abre a universidade para os pobres, você está tocando nesse acordo de poder. O incômodo da classe média era esse. Né? Aí os escândalos, né, sendo produzidos, a gente sabe agora, pelos Estados Unidos, com a Rede Globo, etc., dá o quê? O pretexto perfeito para essa classe, né, que antes não tinha um discurso político contra os pobres, porque aí você não pode ser o canalha, que é contra a ajuda aos mais frágeis, etc. Né? Aí então, que foi que esse pretexto que a imprensa construiu, montou? Olha, você não é um canalha, amigo. Você pode odiar os pobres agora, os representantes dele, PT, etc., os movimentos sociais que estavam construindo essa ascensão. Né? Você pode, porque agora você é o cara da moralidade pública, você está saindo para combater a corrupção, etc. Você não é um canalha, você é um herói moral. Né? É claro que isso é uma mentira, e essa mentira está empiricamente comprovada agora. Se esse pessoal saiu na Avenida Paulista para uma corrupção que não estava comprovada, não foi comprovada até agora, nem de Dilma, nem de Lula, mas agora você tem agora em outros partidos comprovação comprovadíssima com coisas absurdas, assassinatos, ameaças e tal, para uma coisa de pior que há na política brasileira, e ninguém saiu à rua. Isso é empiria, né? Mas isso parece que esse discurso do ódio ao pobre, tal, parece que isso dá voto. Porque o candidato que mais fala contra os pobres, que fala contra o imigrante, contra o haitiano, contra o boliviano, sobe nas pesquisas. Claro. Os heróis passam a ser os juízes, claro, os procuradores e a polícia. E a polícia, quer dizer, quem é o xerife. Então. Claro. Qual é a possibilidade de reversão disso? Porque não parece que ele não é o herói só da classe média, parece que é o herói do pobre também. Em 2012, 2013, aquele Instituto Data Popular fez uma pesquisa entre os pobres para saber por que eles tinham conseguido melhorar de vida, comprar o carro, comprar a moto, ter televisão de LED, entrar para a universidade. Aí eu me lembro que o primeiro motivo que o pobre alegava é o seguinte: meu esforço pessoal, segundo a Deus, terceiro minha família, quarto a igreja, sei lá, sétimo, oitavo alguém falava, porque tem uma política do governo que me favorece. E essa consciência não está na cabeça do pobre também, de que o que favorece é o esforço pessoal, é Deus, a igreja, e não uma política democratizante? E isso volta um pouco que a gente tinha dito antes, que a esquerda nunca conseguiu criar uma narrativa dessa ascensão política, né? Mas isso tem a ver também com o ataque midiático, que eu acho que foi uma coisa que a gente tem que tomar, enfim, a gente tem que prestar atenção. O que a Rede Globo fez no comando desse ataque midiático não foi apenas estigmatizar e criminalizar a política. Ela fez algo que é muito pior.
muito pior. E tem que pagar por isso algum dia. Né? Porque o que foi montado foi a criminalização do próprio princípio da igualdade social entre nós. É o princípio mais sagrado do cristianismo de todas as sociedades ocidentais. Mas por quê? Como isso foi montado? Quando você diz que, olha, o PT, Lula, etc., não querem a efetiva igualdade. Isso é só uma coisa instrumental, porque eles querem roubar no Estado. Ou seja, eles pegam o quê? Pegam um valor, que é o fim em si,